O romance é um universo, um mundo próprio, muito diferente da escrita de gêneros de curta duração, como o conto e a crônica. O romance exige habilidades específicas, pouco abordadas nas oficinas de escrita. Acredito que se tornar uma romancista ou um romancista implica em desconstruir muitas das coisas que consideramos verdades no universo da escrita. Talvez por isso, 9 entre cada 10 projetos de romance nunca saiam da gaveta. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo, a Semana do Romance. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar fundamentos, técnicas e possibilidades deste que é um dos gêneros mais desafiadores da prosa e um dos mais lidos e vendidos em todo o mundo. O evento é para você, mesmo que você nunca tenha publicado uma obra e não tenha ideia daquilo que você quer fazer. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta a sua vaga. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Todo grande romance começa com o primeiro capítulo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Prelo. Você talvez esteja assistindo a esse episódio de Prelo no YouTube, talvez você esteja escutando esse episódio de Prelo no seu tocador favorito, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e assim por diante. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o primeiro Prelo do ano de 2026. É um encontro importante, é uma alegria estar aqui, é uma alegria recebê-lo, é uma alegria recebê-lo. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Novaes, sou escritor, professor de criação literária e hoje a gente vai falar sobre o projeto de 2026, ou seja, como escrever o seu romance nos próximos meses. E a gente se vale dessa efeméride que é a virada do ano, a virada da esquina, né? É uma instauração nova, é um renascimento, né? Acho que a gente sempre se vale dessa efeméride para revisar as coisas que funcionaram no ano de 2025, as coisas que não funcionaram, né? Pensar em como que a gente vai se encaminhar, que novo eu é esse que eu vou querer moldar, que eu já venho eventualmente moldando, né, ao longo de 2025 e como que eu posso prosseguir nesse trabalho de transformação, de refinamento, de depuração, né, de percepção, trabalho visual, perceptivo e tal. Isso tem tudo a ver com a escrita, né? 2026 chega e é interessante que a gente se renove a nossa jovialidade. Nas últimas semanas eu mandei um e-mail onde eu comentei um pequeno trecho da abertura do livro do Nietzsche, e ele fala: a jovialidade é muito importante, que é muito diferente de jovem. A juventude nem sempre é jovial, né? A jovialidade é essa capacidade de encontrar vontade, energia, paixão, né? De se seguir com o espírito combativo e assim por diante. E o nosso encontro de hoje é um encontro muito especial, porque é a primeira aula, né, para a escrita do seu romance em 2026. Então, eu convido você a reservar 30 minutos, uma hora, para elaborar esse exercício. É uma prática, um exercício, é um exercício reflexivo, um exercício de pensamento, né? Então, é importante que você esteja com um papel e com a caneta na mão, que você anote isso, né? Se você está ouvindo esse prelo na academia e tal, beleza, você escuta isso, depois você vai para casa e pratica esse exercício, né? Quanto mais tempo você investir nesse exercício, ou seja, quanto mais cuidado você colocar nesse trabalho, mais eficaz ele vai ser, tá? É um exercício de questionamento e de autoquestionamento. Eu costumo dizer que a qualidade da nossa vida é proporcional à qualidade das perguntas que a gente se faz, né? E esse é um exercício onde eu vou fazer para você algumas perguntas, tá? E você vai trabalhar internamente para elaborar essas perguntas. Então, essa é a ideia, né? Da gente construir um ano que seja um ano novo, tá? E pode ser a continuação do anterior. Eu, pessoalmente, o meu ano de 2025, eu já venho construindo coisas em 2025, 2024 e 2026 é a continuidade, né? É uma aposta no desejo, uma aposta nas coisas que eu acho importante, é a tentativa de tornar o meu trabalho, assim, ou seja, de continuar com esse esforço do trabalho condizente com as coisas que eu
acredito e com a minha forma particular de militância, né, de engajamento, né, nas coisas que eu acho importante na vida. E é uma forma de esperança. A gente perdeu esse ano a Jane Goodall, que é uma primatologista, tinha 90 e poucos anos, e tinha sido revolucionária para a ciência da primatologia, para o conhecimento de outras espécies, da inteligência de outras espécies. E um dos últimos livros dela foi uma longa entrevista chamada O Livro da Esperança, The Book of Hope. E ela faz uma diferença bastante interessante entre a ideia de crença irreal, idealizada, né, fundada e fundamentada muitas vezes em preconceitos ou ideais inatingíveis, e a esperança, que é ativa, que é construtiva, que é colaborativa e assim por diante, né? Eu acho que quando a gente fala nessa virada do ano e pensa num projeto que seja realista, que seja interessante, que nos estimule, a gente está falando em esperança construtiva, né? E, bom, eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: se você pudesse escrever o seu romance nos próximos meses, como que a vida seria para você? Então, imagina que você se sente, você assuma uma rotina de escrita, né, regular, que respeite o seu jeito de ser, que seja conforme também a sua rotina de modo geral. Vamos dizer que você consegue fazer isso. Você escreve um livro, você escreve um romance, né, e você assina esse romance, ou seja, aí você é autora, você é autor desse livro. Como que seria essa vida para você? Como que você imagina que seria esse cenário, né? Quão motivada, quão motivado você se encontra nesse momento para escrever o seu livro em 2026, tá? E qual que é o porém, qual que é o obstáculo, tá? Bom, essa é a pergunta de número zero, né? Essa é a pergunta zero, mas eu acho que é uma pergunta que é importante que a gente se faça. Ao longo desse vídeo, ou desse episódio de Prelo, fique à vontade para pausar para escrever, para colocar no papel. A caneta é mais inteligente que o pensamento. Então, colocar no papel é muito valioso, tá? O pensamento ele é circular, ele dá voltas, ele vai e volta para o mesmo lugar, a gente se esquece muito das coisas que a gente pensa e volta a pensar a mesma coisa como se fosse a primeira vez. E a escrita não. A escrita ela é uma construção, é uma elaboração, né? A escrita permite que a gente avance, que a gente se adiante, que a gente possa construir de fato um pensamento, né? A escrita ela é uma grande ajuda para o pensamento, então é importante que você tenha aí um papel, uma caneta, isso vai te ajudar a pensar e vai te ajudar a praticar esse exercício, e pause nos momentos que você achar importante, combinado? Claro que eu não vou pausar para você, mas eu conto que você vá pausando, vá escutando com calma, né? Leve o tempo que for necessário, não se apresse, e a gente segue. Bom, já te fiz as perguntas de número zero, né? Como que seria esse cenário para você, do seu romance em 2026? Você é uma autora de um romance, né? Um romance que você gosta, o seu melhor romance, tá? E aí eu acho que a pergunta que subjaz as seguintes é: e se eu te dissesse que o segredo mais potente, aquilo que você mais precisa ouvir neste momento, já está aí dentro de você, né? Ou seja, se eu te dissesse que a chave para ter um ano de 2026 mais feliz, mais realizado, né? mais centrado do ponto de vista da criação, né? Nesse sentido de não centrado como ensimesmamento, não ensimesmamento, centrado como eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é importante para mim, eu sei o que eu quero fazer, eu sei como fazer, eu sei os obstáculos que eu vou encontrar no caminho, e eu sei o que eu vou fazer para superar esses obstáculos, e eu vou respeitar os meus processos. É isso que eu chamo de autocentrado. E se eu te dissesse que essa chave já se encontra dentro de você, né? Ou seja, o importante nesse caso é a gente conseguir olhar sempre, poder olhar para o passado e recolher esse material do passado. Então, para que você tenha um ótimo ano de 2026, a minha primeira pergunta, o meu primeiro convite é que você se volte para 2025, tá? Escreva uma lista de tudo o que aconteceu em 2025 na tua vida e que deu certo.
tudo que aconteceu em 2025 na sua vida e que deu certo, tá? E é isso, pensa, vai colocando. Eu acho que o nível de grandeza, ou seja, o que é importante, o que não é importante, é você que vai mensurar, você que é o termômetro desses acontecimentos subjetivos, objetivos. Não precisam ser só objetivos, nem só subjetivos, né? Se a coisa foi importante para você, se ela foi um marco importante na sua vida, né? Coloca, mudou de cidade, né? Tem uma parceira nova, um parceiro novo, se separou, ou seja, tudo que é bom, ou seja, tudo que foi bom para você, que foi importante para você, pode não ser pode não ser mudar de cidade, pode ser, sei lá, mudar de casa, ou redecorar a casa, ou enfim. Mais especificamente, claro, vamos pensar no nosso eu criativo, né? Nas coisas que você produziu, que você criou, que você inventou, que você escreveu, tá? Faz uma lista de tudo que aconteceu em 2025 e que deu certo, tá? Agora, é importante que a gente faça, número 2, tá? A segunda pergunta é: o que não deu certo, o que você tentou fazer e não deu certo em 2025? Não deu certo ao longo dos 12 meses de 2025. E é importante aqui que você não seja poliana, ou seja, realmente põe no papel que não deu certo, sabe? Eu acho que não foi legal isso. Às vezes a coisa, assim, às vezes até deu certo, mais ou menos, mas você não se sentiu bem fazendo aquilo lá, você se sentiu muito mal, você se sentiu no lugar errado, sabe? Então, assim, faz essa lista sincera, só você vai ver isso, ninguém mais. Então você pode ser sincera consigo mesmo ou consigo mesmo. Então vamos fazer uma lista, tá? De tudo que de tudo que não deu certo em 2025. Porque é isso. A vida criativa, ou qualquer vida, a gente, né, testa, prova alguma coisa daqui, prova alguma coisa de lá, e muita coisa não vinga, né? Não funciona, não vira, né? Bom, agora a terceira pergunta, que é a mais importante, né, até esse momento, que é assim, o que você pode aprender, tá? Aquilo que a gente viveu, como transformar o vivido em experiência. A maneira mais rica que a gente tem de transformar o vivido em experiência é pensar naquilo que aconteceu, né? Do que aconteceu de bom e de ruim, né? E poder tirar aprendizados dessas coisas, né? Poder tirar aprendizados dessas coisas, tá? Então, assim, o que você pode aprender do que funcionou, né? E do que não funcionou, né? Ou seja, o que a gente pode aprender do que funcionou? Em geral, a gente aprende mais das coisas que não funcionaram do que das coisas que funcionaram, né? Essa é a verdade, né? O fracasso ele é um ótimo aprendizado, né? É um ótimo professor, uma ótima professora. E o fracasso é sempre relativo, porque sempre se você pode aprender algo sobre qualquer coisa, você está crescendo, e isso não é um fracasso, né? Esse é um teste, é um experimento com a vida, não é? Então, colocar no papel de cada uma, e eu acho que é isso, dedica muito tempo a essa parte do exercício, porque isso é valiosíssimo. Com base nessa pergunta, né, o que você pode aprender do que funcionou e do que não funcionou, a gente vai para a pergunta número 5, né, considerando a primeira, né, a primeiríssima que eu fiz ali, que é que você vai, quais as coisas que você vai preservar do ano passado no ano que se inicia? Daquilo que, né, você fez, o que você vai manter? O que você vai manter? Em seguida, o que você vai deixar de fazer? Né? O que você vai deixar de fazer? Muitas vezes, aquilo que você vai deixar de fazer não é muito bem algo que não tenha funcionado. Às vezes o lance funcionou, mas você não quer fazer de novo. Você não quer continuar fazendo. Não te fez bem, eventualmente. Muitas vezes você se... É isso. Aquilo lá não casou com você, não te fez bem, né? Não é algo que você queira para sua vida, né? Agora, pergunta número 7 é o que você vai fazer nesse ano de 2026? É o ano, ou seja, é a pergunta da criação, né? O que você vai fazer de novo? O que você vai fazer de inédito? O que você quer que para você seja a novidade, né? E é importante que a gente não se exceda aqui, sabe? Eu acho que é,
para que a gente possa ter um ano novo, ou seja, realizar os nossos propósitos, é importante que não sejam muitos, é importante que a gente saiba escolher, que a gente tenha uma noção de prioridade, que a gente saiba pensar naquilo que é mais importante para nós nesse momento mesmo, de novo, né? Porque é isso, uma coisa nova é uma coisa nova, é uma coisa que vai, né, ganhar uma dimensão, ganhar um estatuto, né? Então, assim, escolher muito bem aquilo que a gente vai fazer, né, de novo na nossa vida, né? Então, por exemplo, se você decidiu escrever um romance, pô, é a escrita do romance, né? Sabe, é uma coisa, e você vai dedicar esse tempo à escrita do seu romance. E muitas vezes esse tempo não é um tempo de agenda, é um tempo mental, é um tempo de curtição, de leitura, de processamento, é um tempo para você poder crescer também, você mesma, você mesmo, né, junto com esse livro, não é? Então é importante poder pensar assim sabe, no que vai ser importante para você nesse momento e o que você vai criar de novo, tá? Pergunta número 8. Como você era? Com que estado de espírito você entrou no ano de 2025? Você se lembra como que você estava em janeiro de 2025, né? O que você não tinha como saber, né? Quais eram os seus medos? Quais deles se revelaram infundados? Ou qual eventualmente se revelou bem fundamentado, né? E poder fazer as pazes com as nossas condições, tá? Você poder fazer pazes com as suas condições no momento. Pergunta de número 9. Como que você chega no início de 2026? Né? Como que você está hoje? Quem é você hoje? O que você aprendeu? Quais as batalhas? Quais os desafios? Quais as adversidades você precisou encarar nesse ano? Né? Para muitos de nós, 2025 foi um ano difícil, foi um ano puxado, foi um ano exigente, foi um ano, né, de muita coisa, muita aprovação, né, muita coisa colocada à prova, né, e isso a gente sempre sai com coisa boa disso, né, a gente sempre sai com coisa boa disso, né, a gente precisa se colocar nesse estado, de fato, né, de aprendizado. Pergunta de número 11, tá, vai pausando, vai pausando. O que você deixou para trás? O que você precisou deixar para trás? Que projetos você achou que não valiam a pena? Qual a ideia de si mesma você precisou trabalhar para se conciliar com você esse ano? Tá? Essas perguntas são muito íntimas. Se não fossem tão íntimas, eu ia dar exemplos pessoais. Mas elas são muito íntimas. Né? Mas você sabe, se você para, se você pensa, se você matuta, né, e reflete sobre isso, né, alguma coisa vai aparecer, né, desse aprendizado desse ano. Né? E 12ª pergunta, e última pergunta é: qual que é a questão que você deve se fazer todos os dias ao longo de 2026, né? E que vai te guiar naquilo que você está criando, naquilo que você está inventando, né? Nesse seu projeto de romance, tá? Por exemplo, uma pergunta que eu me fiz no começo de 2025, né? Em que medida ser realista ou responsável me impediu de ter a vida que eu desejo? Ou seja, em que medida que eventualmente um excesso de escrúpulos acabou não me fazendo mal, né? Acabou não me atrapalhando, não criando obstáculos, né? Muitas vezes a gente é criado com uma ideia de risco zero, não pode ter risco nenhum, não pode ter, sabe, você não pode arriscar, não pode molhar o pezinho na água gelada, se a água tá gelada, isso já significa que não é para mim. E pô, não é bem assim, né? Quando a gente fala das lições, a gente não tá falando da reação imediata, a gente tá falando de uma reflexão ponderada, né? E uma pergunta que eu me faço é isso, assim, quando você cresce, né, para ser o bom moço, bom mocismo, dentro da família, no trabalho, entre os amigos, isso, em algum momento, alguma coisa você se sacrifica, você perde, né? Então essa minha pergunta me ajudou muito. Em que medida ser realista ou responsável me impediu de ter a vida que eu desejo? Né? Esse foi um ano em que eu mudei de país. Né? Esse foi um ano em que eu me mudei para uma cidade que eu amo hoje em dia. Assim, eu adoro. Não sei se eu vou ficar aqui, não sei por quanto tempo, mas assim, eu estou muito bem onde eu estou. Né? E isso não é uma frase que eu dizia antigamente, entendeu? Não é algo que saia facilmente de mim, entendeu? Sempre
sei lá, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas essa é uma pergunta que me ajudou muito ao longo do ano de 2025, né? Outras perguntas, né? Aí se você fizesse o contrário do que os outros estão fazendo, não, claro, vestir meia na mão, né, e luva no pé, não é isso que eu tô falando, não. Ou seja, daquilo que não tá funcionando para ninguém, e se eu fizer diferente, né? E se eu fizer o contrário, né? Quais as consequências de eu seguir fazendo o que eu sempre faço, daí que eu muitas vezes não gosto, né? Ao longo dos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Uma pergunta que pode parecer super abstrata é: o que eu desejo? Não é o que eu preciso, não é o. Não é o que as previsões do ano. Não, o que eu desejo neste momento? Né? O que eu desejo para mim nesse momento? Né? Como que eu devo assumir a coragem desse desejo? Né? Como que eu posso encarar as coisas que eu faço por prazer e não pelo desejo de reconhecimento, necessariamente, né? Como manter a jovialidade, para não sair da afirmação do Nietzsche? O que eu posso fazer para além do trabalho que eu faço das 9 às 5? Né? Como curtir cada etapa do processo? Tá vendo? São perguntas, né? São perguntas e sugestões, né? Sugestões, mas você vai fazer a sua pergunta, você vai pensar nessa pergunta que vai te nortear, né, ao longo do ano de 2026. Não é importante que não seja uma pergunta fácil de responder, não é uma pergunta que você tenha a resposta ali na ponta da língua, porque senão não seria uma pergunta para você. Não é uma pergunta para você dar a resposta. Não, é uma pergunta que te mantenha no caminho, é uma pergunta que te mantenha em movimento, né? E é interessante porque a gente pensando nessa ideia de prazer, de desejo, né, de excesso de escrúpulos, pior conselho que eu recebi na vida, nos momentos em que eu estava almejando, né, um percurso autoral, né, eu publico desde 2004, ou seja, faz mais de 20 anos, eu escrevia já antes e tal, ou seja, mais de 20 anos publicando, escrevendo, eu vivo hoje de atividades ligadas à escrita, né, ou seja, para mim é trabalho, de fato é um trabalho, mas na época falavam, siga a sua paixão. Quando você fala para um jovem, siga a sua paixão, ele vai achar que aquilo lá é. Eu ia falar surf, mas o surf também, você precisa de músculo nas pernas, você precisa ter equilíbrio, você precisa acordar cedo de manhã, você precisa de equipamento mínimo para poder surfar, né? Mas siga a paixão carece de um complemento. Siga a paixão transforme a sua paixão num ofício, né? Ou seja, é um ofício, é trabalho, de fato é trabalho, né? E outra, a gente não nasce sabendo tudo. Então, muitas vezes essa ideia da paixão é como se tudo fosse lá pronto, de bandeja para você usar, e não é verdade, né? Tem muita coisa que eu precisei aprender para escrever um bom livro. Então, saber contar uma boa história, construir uma rotina que me ajude a escrever sem me amarrar, né? Sem me prender, uma rotina livre, né? Escrever com confiança, né? Dar coesão ao meu texto, conferir intensidade ao meu texto, ao meu romance, ou seja, muita coisa, construir personagem, diálogo, encontrar o foco narrativo, né? Me fixar nesse foco narrativo, construir um romance que a pessoa leia da primeira à última página, né? Então são habilidades, e a gente não nasce com essas habilidades, né? Ser criativo não é senão optar todos os dias pelo caminho da curiosidade, todos os dias pelo caminho do aprendizado, e o aprendizado desses elementos, dessas características, né? É um esforço de constância, mas é um esforço prazeroso de constância. A pessoa realmente livre é aquela pessoa que consegue ser constante, né? O sujeito inconstante, ele não é livre, né? E é isso, a literatura para nós é a maior das nossas convicções, né? Se o pior conselho é seguir a paixão, o segundo pior conselho é ir pelo caminho das conveniências, é ir pelo caminho dos automatismos, né? E assim por diante, né? Bom, essa é a nossa primeira aula. Eu queria terminar, né, desejando a você um ótimo ano de 2026. Tem muita coisa que a gente vai fazer juntos, que eu espero que a gente faça juntos, né? E eu queria terminar com uma reflexão que a gente espera a vida começar, né?
a gente continua esperando a vida começar, né? Pacientes, resignados, a gente espera o fim de um trabalho, um encontro amoroso, uma mudança radical que nos retire do lugar onde a gente está, né? Como nos filmes, nas séries que a gente assiste, a gente espera que a visita de alguém, né? Uma visita inesperada, um apocalipse, uma carta misteriosa. A gente espera uma herança que nos lance para o mundo, né? A gente segue esperando a vida começar, né? Despreparados, insuficientes, sozinhos, e persiste um abismo entre a ideia que a gente fazia de uma vida adulta e essa prorrogação de um faz de conta, por mais que muitas vezes a gente cresceu, a gente, né, somos adultos hoje em dia, né, estamos grandes, a gente trabalha, somos sujeitos funcionais, mas às vezes prossegue no lugar de um desejo uma ideia de faz de conta, né, e a gente prorroga esse faz de conta. E antes que o ensaio da peça termine, né, essa ideia de que a gente está num ensaio de teatro, a gente vai continuar meio autoindulgente. Ah, depois eu faço. A gente se dilui, por enquanto, nos passatempos, nas distrações, nos soníferos, né? E a gente vai colocar nas coisas a responsabilidade pela nossa inação. É o que todo mundo faz, afinal. Né? Não faltam teorias para um suposto cansaço, não faltam teorias para esse suposto torpor, né? Ninguém espera que eu dê o primeiro passo, ninguém espera que seja eu o visitante inesperado, que o remetente da carta misteriosa. Ninguém está esperando o meu livro, né? E por isso, e no entanto, eu penso, poderia ser eu, poderia ser meu, poderia ser a gente ali nesse lugar, nessa viagem, nesse lançamento de romance, poderia ser meu nome nessa capa. É uma vida dupla e cabe a mim, cabe a você fazer dela uma vida única e singular. Que no ano novo, que em 2026 a gente faça o que acredita. Né? Que no ano novo a gente não precise esperar mais. Se inscreva no canal, se inscreva no link aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. A gente tem uma newsletter onde a gente passa várias coisas que a gente não informa em nenhum outro lugar. Então não deixa de nos seguir, de curtir esse vídeo se você gostou, se você está escutando o vídeo, se você está ouvindo pelo Prelo no seu podcast, não esquece de favoritar, de começar a seguir a gente começar a seguir o programa, e a gente se encontra na nossa próxima conversa. Um grande abraço e até mais. Tchau! O romance é um universo, um mundo próprio, muito diferente da escrita de gêneros de curta duração, como o conto e a crônica. O romance exige habilidades específicas, pouco abordadas nas oficinas de escrita. Acredito que se tornar uma romancista ou um romancista implica em desconstruir muitas das coisas que consideramos verdades no universo da escrita. Talvez por isso 9 entre cada 10 projetos de romance nunca saiam da gaveta. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo, a Semana do Romance. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar fundamentos, técnicas e possibilidades deste que é um dos gêneros mais desafiadores da prosa e um dos mais lidos e vendidos em todo o mundo. O evento é para você, mesmo que você nunca tenha publicado uma obra e não tenha ideia daquilo que você quer fazer. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta a sua vaga. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Todo grande romance começa com o primeiro capítulo.